Ok, gente, agora chegou a hora da última parte desse curso, que é falar da mecânica hamiltoniana, que é a porta de entrada para a mecânica quântica, tá? A gente vai fazer uma introdução bem sucinta desse assunto, sem entrar em muitas particularidades, até porque o assunto é bem longo, né? E não daria tempo nesse curso para falar de tudo. Mas é o mínimo necessário para a gente chegar em mecânica quântica com mais confiança, né, na hora de lidar com os problemas que a mecânica quântica nos apresenta. Então vamos lá, né? A parte 1 desta aula tem a ver com definições e alguns cálculos iniciais para a gente entrar de vez na mecânica hamiltoniana. Tá? A primeira coisa, então, né, antes de tudo, é fazer um lembrete da mecânica lagrangiana, o mínimo necessário para que a gente avance para a mecânica hamiltoniana. Né? Na mecânica lagrangiana, a gente define uma função lagrangiana ou simplesmente lagrangiana. E se o sistema for definido com vínculos holonômicos, que eu vou falar daqui a pouco o que são, né, para relembrar, a lagrangiana é escrita dessa forma, né, é a energia cinética menos a energia potencial do seu sistema. A lagrangiana e as funções de energia cinética e energia potencial precisam estar escritas num conjunto mínimo de variáveis que são as chamadas coordenadas generalizadas, que, né, num número de n, que é o grau de liberdade, o número de graus de liberdade do seu problema. Q1 até Qn são as nossas coordenadas generalizadas. E a lagrangiana, portanto, é uma função destas coordenadas, das suas derivadas temporais, né, Q ponto, e possivelmente também do tempo explicitamente. Obviamente que as coordenadas generalizadas dependem do tempo, né, elas evoluem à medida que o tempo passa. Mas isso não significa que o tempo precisa aparecer explicitamente na lagrangiana. Ele pode aparecer por outro lado. E como eu disse, né, eu ia falar novamente dos vínculos holonômicos. A gente sempre considera vínculos holonômicos, ou seja, de tal forma que as posições de cada uma das partículas do seu sistema são funções das coordenadas generalizadas e possivelmente do tempo. Eu estou pensando aqui em um sistema de várias partículas, né, indexadas por um índice alfa, né? Então R alfa é um vetor que indica a posição da partícula alfa, né, uma das n partículas do seu sistema. E essa posição é uma função das coordenadas generalizadas e possivelmente do tempo, de forma explícita. E por fim, as equações de Lagrange são essas daqui que já são bem conhecidas de vocês, eu espero, né? A derivada temporal desta derivada parcial da lagrangiana em função do QI ponto é igual à derivada parcial da lagrangiana em relação à coordenada generalizada QI. Tá bom? Vamos fazer algumas novas definições aqui para a gente poder escrever as próximas equações de maneira mais simplificada. As definições são as que estão aqui neste slide, são duas, tá? Na equação de Lagrange eu tenho esse termo aqui, esta derivada, del L del QI ponto. Eu vou chamar isso de PI, tá? E PI é o chamado momento generalizado, conjugado à coordenada generalizada QI. Conjugado nesta frase significa que corresponde a, né? Então PI é o momento generalizado que corresponde à coordenada QI. Tá? E a palavra para isso em mecânica clássica é conjugado, momento generalizado conjugado a QI. A derivada que aparece aqui do lado direito na equação de Lagrange, del L del QI, eu vou chamar de um FI, e isso é uma força generalizada correspondente à coordenada QI. Né? Se eu faço essas substituições, né, eu vou ficar aqui com d dt de PI, que é o PI ponto, é igual ao del L del QI, que é o FI, que é a força generalizada. Então, eu escrevo a equação de Lagrange nesta forma mais sucinta, né, mais abreviada, assim. E isso tem cara de segunda lei, então eu posso dizer que isso é uma segunda lei de Newton generalizada, porque a lei de Newton nos diz que a taxa de variação do momento é igual à força, né? Sendo que o momento é geralmente massa vezes velocidade, taxa de variação é massa vezes aceleração, e isso é igual à força. Aqui a gente tem uma coisa que tem a mesma cara, mas não é a mesma coisa
fisicamente, porque os momentos generalizados não são necessariamente momentos de verdade, porque se o QI é um ângulo, por exemplo, né, você está fazendo a derivada de uma coisa com um ângulo, é diferente de se QI fosse uma distância, né? Então são coisas que têm unidades diferentes, né? Se o QI é um ângulo, tem unidades de alguma coisa. Se QI é uma distância, tem outra uma unidade. Se for qualquer outra coisa que você escolheu para coordenadas generalizadas, vai ter outras unidades, tá? Por isso que são chamadas de grandezas generalizadas, porque elas não são realmente momentos, não são realmente forças, tá? É só uma maneira de batizar estas coisas, de tal forma que a gente fique com uma equação que tem a mesma cara da lei de Newton, mas que é fisicamente, às vezes, né, bem diferente. Pode ser que tenha as unidades corretas, mas pode ser que não. Bom, o que eu quero fazer com isso, com essas derivadas, né, e com essas variáveis generalizadas de momento e força, é achar uma maneira de calcular a derivada temporal da Lagrangiana, e eu espero que fique claro depois. Por enquanto, não sei ainda, né, por que eu quero calcular isso. Eu sei, na verdade, quem não sabe é vocês, mas vocês vão aprender daqui a pouco o porquê de calcular a derivada temporal da Lagrangiana, tá? Isso vai ter consequências bem importantes. Bom, a Lagrangiana, como a gente viu no primeiro slide, né, ela é uma função das coordenadas generalizadas Q, das derivadas, né, Q e ponto, e possivelmente do tempo. Então, para calcular o dl dt, né, a taxa de variação da Lagrangiana com o tempo, eu tenho que calcular a derivada usando a regra da cadeia de funções de várias variáveis, né, que é o quê? A derivada de L em relação à primeira variável, que é o Q1, vezes o dq1 dt e etc. Eu vou fazendo essa conta, né, calculando a derivada em relação à variável, derivada da variável em relação ao tempo, somando todo mundo, e obtenho esta expressão, né? Eu tenho aqui as derivadas em relação ao Q, aos QI ponto, e em relação ao tempo, se ele aparecer aqui explicitamente, como está aqui, né? Bom, quando eu faço agora a simplificação, ó, dqi dt é o QI ponto. dqi ponto dt é o QI 2 pontos, né? Então eu tenho essa primeira simplificação na equação da derivada da Lagrangiana com o tempo. Agora vamos continuar a simplificação identificando as derivadas parciais. Del L, del QI, do último slide, ó, é a força generalizada Fi, que é igual ao Pi ponto, né, pela equação de Lagrange. Então, esta primeira derivada del L, del QI é o Pi ponto, certo? Então eu vou trocar aqui del L, del QI por Pi ponto, como está aqui embaixo nesta equação. A segunda derivada parcial que eu tenho aqui é o del L, del QI ponto, que eu identifico como o momento generalizado pelo último slide. Aqui, ó, Pi ponto é o del L, del QI ponto. Então aqui eu coloco o Pi, né? E aí eu escrevo a derivada da Lagrangiana com o tempo desta maneira aqui. Agora eu consigo identificar, ó, esta expressão como a derivada temporal de Pi QI ponto, né? Faça essa conta, ó, derivada em relação ao tempo de Pi vezes QI ponto. É a derivada do primeiro vezes o segundo, então Pi ponto QI ponto, como está aqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, então é mais Pi QI 2 pontos, como está aqui. Tá? Então este termo aqui, essa soma de duas parcelas, é a derivada deste produto, Pi QI ponto. Né? E eu tenho a soma de várias derivadas, mas a soma das derivadas é igual à derivada da soma. Então eu posso passar a derivada para fora, né? Colocar, vamos dizer assim, em evidência, né? A derivada desta soma completa aqui. Tá? Então eu cheguei numa expressão para a derivada da Lagrangiana com o tempo em função dos momentos generalizados dessas variáveis QI ponto e de uma possível dependência temporal da Lagrangiana explícita aqui, com essa derivada parcial, né? Bom, vamos continuar, né? Eu quero agora fazer um rearranjo, que é o seguinte: eu tenho derivada em relação ao tempo deste lado e deste lado. Eu vou colocar tudo dentro de uma mesma derivada, né? Passando este termo del L del T para cá e este termo del L del T para o outro lado, né? Então, d dt desta soma menos a Lagrangiana igual a menos del L del T. Esta passagem não é difícil, espero que vocês tenham compreendido, né? É só colocar tudo dentro da derivada, né? Usando o mesmo princípio de que a derivada de uma soma é a soma das derivadas.
né? Coloquei tudo dentro de uma única derivada, porque se eu quiser agora fazer a derivada disso daqui, é só fazer a derivada disto menos a derivada disto. Tudo bem? Este termo que está aqui dentro dos parênteses tem um nome, na verdade tem dois nomes. Função de Jacobi, Jacobi era um matemático francês lá do começo do século 20, final do 19, começo do 20, eu acho, se não me engano, né? E ela também tem outro nome, que é mais usado, e é o que a gente vai usar nesse curso, que é o nome de hamiltoniana, né? A gente já conhece a lagrangiana, agora a gente tem mais uma função que é a hamiltoniana, tá? E ela é esse termo que aparece aqui dentro desses parênteses, tudo bem? O que significa que eu posso escrever, né, esta equação aqui como dH dt igual a menos del L del t. Então a derivada da hamiltoniana com o tempo, a derivada total, né, dH dt, é igual a menos a derivada parcial da lagrangiana com o tempo. Tudo bem? E a hamiltoniana está aqui definida. Tudo bem? É esta função aqui. Depende da lagrangiana, depende dos momentos generalizados, que por sua vez dependem da lagrangiana, né? E dependem das coordenadas generalizadas, QI, ponto. Tudo bem? Bom, vamos ver um caso particular, que é o caso que nos interessa, né, especialmente, que é a lagrangiana independente do tempo, ou seja, para sistemas conservativos. Se a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, como está aqui indicado, né, a derivada parcial da lagrangiana com o tempo é zero, porque não tem tempo ali aparecendo explicitamente. Então, não tem a dependência com o tempo explícita, derivada parcial é zero, o que nos leva a concluir que dH dt é zero, portanto, a hamiltoniana é constante. A hamiltoniana, então, é uma constante do movimento, ou é uma grandeza conservada, né? O sistema evolui no tempo, as coordenadas das partículas vão se alterando, mas a hamiltoniana se mantém sempre a mesma, tá? É mais uma coisa que se conserva em sistemas. A gente sabe que em alguns sistemas o momento linear se conserva, a energia se conserva, o momento angular em alguns sistemas se conserva, né? Agora a gente está vendo uma outra grandeza, aparentemente outra grandeza, né, que se conserva para sistemas conservativos. Daqui a pouco a gente vai ver que a hamiltoniana ela tem uma interpretação física bem fácil em alguma coisa que a gente já conhece, tá? É o que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo, tá? Identificar a hamiltoniana com alguma grandeza bem conhecida da gente, tá bom? Então, para este vídeo era só isso. Até daqui a pouco. Valeu!